tudo bem? Professor Júnior aqui da Educação Física. Bom, o tema da nossa aula de hoje será jogos eletrônicos, um tema muito legal de se ver. Nessa aula veremos quando surgiu, os tipos de jogos, então fiquem atentos, espero que curtam. Vamos à nossa aula. História dos jogos eletrônicos. Você já parou para se perguntar como os jogos eletrônicos, mais popularmente conhecidos como videogames, tiveram origem? Antes de qualquer coisa, precisamos entender o que são os jogos eletrônicos. Jogo eletrônico, videojogo ou videogame é aquele que usa tecnologia de computador. Ele pode ser jogado em computadores pessoais, dentre eles tablets e telefones celulares, ou em máquinas de fliperama ou em consoles. Um console é um computador pequeno que serve basicamente para jogar videogame. PlayStation, Xbox, Nintendo são exemplos. Os consoles são conectados a controles manuais, manetes e a um aparelho de televisão. No ano de 1961, ficou marcado pelo surgimento do Space War, um console em que 2 jogadores controlavam espaçonaves com o objetivo de destruir o adversário. O que se sabe é que até aquela época os jogos de videogame eram considerados apenas experimentos. Apenas ao final da década de 1960 tivemos o primeiro game para TV. Ping Pong é a invenção de sucesso e um marco na história dos jogos. Posteriormente, a Atari utilizou-se de uma ideia parecida para introduzir o seu primeiro game no mercado consumidor, o Pong, em 1972, que se tornou um fenômeno. O console Atari 2600, lançado nos Estados Unidos em 1977, foi o primeiro jogo que virou febre por aqui, ao chegar ao país em 1983 com mais de 500 games disponíveis. Pode-se dizer que a década de 80 marcou história na indústria dos jogos eletrônicos, uma vez que foi nesse período que consoles inesquecíveis até os dias de hoje, como Tetris, Super Mario Bros., Pac-Man, entre muitos outros, começaram a surgir e se tornaram clássicos dessa época. O grande destaque vai para o lançamento do Super Nintendo, desenvolvido pela Nintendo para concorrer com o Mega Drive. Após anos de sucesso do Super Nintendo, a empresa criou o Nintendo 64, que apesar de possuir certa popularidade, acabou sendo superado em vendas pelo PlayStation da Sony. O novo milênio é marcado pela chegada do PlayStation 2 e da entrada da Microsoft nesse segmento com o Xbox, que alcançou rapidamente o segundo lugar no mercado. E daí em diante, os lançamentos continuaram a acontecer. Xbox 360, Xbox One, Wii, Wii U, PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo Switch, entre outros. Jogos para móveis. Hoje, smartphones e tablets são capazes de rodar jogos com gráficos incríveis e uma complexidade tão alta quanto aquele que encontramos em alguns consoles. Porém, essa realidade nem sempre foi a mesma, já que, assim como os videogames, os celulares também passaram por uma evolução considerável nos últimos anos até chegarmos ao nível atual. Contudo, ao contrário dos jogos para consoles, os games para dispositivos móveis experimentaram uma evolução muito mais acelerada e considerável. Tudo começou em 1994 com o lançamento de um celular da Cetelco chamado MT-2000. Embora não tenha feito muito sucesso, esse aparelho abriu as portas para o surgimento de games em dispositivos móveis com a chegada de Tetris, e foi o empurrão que a indústria precisava para dar início a um grande e lucrativo mercado. Com a popularização dos celulares e o rápido crescimento desse mercado, algumas empresas viram a oportunidade perfeita para adicionar novas funções aos aparelhos que antes só faziam ligações e enviavam mensagens. Em 1998, a Nokia lançou modelos que chegavam com 3 jogos pré-instalados: Memory, Snake e Logic. O famoso jogo da cobrinha foi um sucesso gigantesco, surgindo como uma diversão casual, porém rotineira na vida de muitas pessoas. Se antes só era possível se divertir em frente ao videogame e uma televisão, agora dava para passar horas com o celular na mão para competir com os amigos para ver quem fazia mais pontos. Mais tecnologia dá origem a mais jogos. Com a evolução dos celulares, os jogos puderam experimentar um salto gigantesco em qualidade gráfica e jogabilidade. Foi entre os anos de 2007 e 2009 que vimos os primeiros aparelhos com tela colorida aparecer no mercado, além dos primeiros games com cenários 3D a chegarem nesses dispositivos. O grande uso da função Touch vem através do Angry Birds.
Munido de um estilingue e uma física de jogo super divertida, o jogo rapidamente se torna um sucesso global que eventualmente atinge mais de 15 bilhões de downloads. Em 2012, finalmente é lançado Candy Crush, que quebra inúmeros recordes de downloads e de usuários ativos diariamente, alcançando a incrível marca de 700 milhões de usuários ativos por dia. Entretanto, a tecnologia só se torna realmente conhecida do grande público em 2016, ano em que une a tecnologia com o tema Pokémon para lançar o fenômeno mundial Pokémon Go. A evolução dos dispositivos teve reflexo direto na qualidade dos games. Hoje temos jogos com gráficos quase realistas e que estão se aproximando rapidamente do que é apresentado por consoles de última geração. Hoje em dia, é possível jogarmos qualquer gênero de jogo nos nossos aparelhos móveis, e são tantas opções para jogarmos que fica difícil de escolher.